Tá carregando. Beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente terminou falando sobre formulação geral de modelos estatísticos de regressão, onde a gente tem uma variável resposta, seguindo uma distribuição de probabilidade. Aí eu coloquei de forma aqui genérica, tá? Distribuição de probabilidade. Pode ser Poisson, binomial, tá? Pode ser normal. Bom, e aí essa distribuição de probabilidade, ela vai ter uma média e ela eventualmente vai ter outros parâmetros, tá? Então, essa é a roupagem geral, em que a gente costuma colocar parâmetros dentro da média, tá? Então, a gente denota aqui a média em função das covariáveis que eu observo, e essa função de média, ela também eventualmente está parametrizada por por beta, tá? Que é um vetor paramétrico. Então, nos modelos de regressão linear múltipla ou nos modelos de regressão ou nos modelos generalizados, né, nos modelos lineares generalizados, a gente tem que essa função mi de beta, ela é escrita como beta transposto xi. Peraí, deixa eu melhorar a notação. A gente escreve como xi transposto beta. Aí tanto faz, tá? Xi transposto beta ou beta transposto xi dá a mesma coisa porque isso aqui é escalar. E aí o que a gente estava vendo era o seguinte, bom, primeiro que essa expressão da média pode mudar dependendo da distribuição de probabilidade que você considera, né? E também a gente vai estar interessado em alterar essa forma do que a gente chama de preditor linear. Então, o preditor aqui é uma função linear dos betas, tá? E também acontece de ser uma função linear do x, né, do vetor x. E a gente quer estender essa formulação, porque a gente já viu que ela é bastante simples. Se a gente tem um modelo de regressão com resposta normal, isso aqui passa por um hiperplano. Então, a gente diz que os efeitos vão morar no hiperplano, a média, né? Como função das covariáveis. Isso pode ser muito simplista. Tá? Então, o que a gente vai querer fazer a gente vai escrever da seguinte forma. A gente vai querer ter um mi beta de xi igual a uma função que depende de xi e também depende de beta, tá? Em que dependendo da forma dessa função aqui, a gente tem preditores mais ou menos flexíveis. Então, a gente já viu como escolher essa função g de forma a retratar um spline, a retratar uma curva polinomial em xi, né? E a gente vai começar a ver daqui a pouco como os modelos de redes, qual é a função g que que os modelos de redes neurais utilizam. E a gente vai ver que essa função é super flexível, bem mais ainda do que os splines, tá? Então, só para dar um exemplo, se a gente tiver, digamos, né, yi com distribuição, né, vamos dizer que são independentes em i, né, com distribuição Bernoulli, pi, tá? Esse pi, na verdade, quem é o pi? O pi, ele por si só já é a média dos y, certo? Ele já é média de y dado xi, né? Aí o xi vai aparecer dentro do pi, eu já vou colocar, tá? E aqui eu vou colocar parâmetros também. Então, o pi, ele já é a média do y, né? Porque a média da Bernoulli é o próprio pi, né? Então, a gente faz o seguinte, esse pi, ele acaba sendo, né, a minha função mi beta xi. Então, eu tenho pi igual ao mi de beta e xi, né? Então, bom, aí o que acontece, né? Esse PI é uma probabilidade, então ele vive no intervalo 0,1. Como ele vive no intervalo 0,1,
essa média daqui também vai viver no intervalo 0,1. Então, qual é o caminho, né? O que eu posso fazer? Eu posso começar, uma das formas, né, de escolher o modelo, eu posso começar fazendo o seguinte, posso pegar xi transposto beta, tá? Que é o modelo mais simples que eu conheço, é simplesmente uma combinação linear das covariáveis, e eu posso aplicar esse preditor numa função sigma. Esse sigma aqui não é um escalar não, tá? Ele é uma função. Vou definir uma sigma possível. Então, vou fazer o seguinte, ó. Essa função sigma, ela vai ter domínio em R, porque ela vai ter que pegar aqui uma, uma combinação linear das covariáveis, que isso aqui pode viver em R, né? Não tem restrição a princípio, vai depender dos valores de beta, tá? Então, o argumento está em R e a imagem está dentro do 0,1. Eu tenho que definir uma sigma dessa forma. Então, uma sigma possível, uma função sigma possível, é aquela função que a gente chama de sigmoide. Na linguagem de machine learning, a gente chama de função sigmoide. Como é que é dada a expressão dessa função sigmoide? Ela é dada por e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x. Bom, é fácil de ver que essa imagem, de fato, representa valores no intervalo 0,1, concorda? Certo? Porque, enfim, essa parte é positiva, então, obviamente, é maior do que zero, e o numerador é estritamente menor que o denominador. E então, bom, é imediato ver que essa imagem vive em 0,1. Ou seja, o que eu faço? Eu estou pegando essa função sigma, ela está pegando um valor em R e está jogando uma probabilidade. Né? Está jogando em uma probabilidade. Então, esse é um exemplo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa função de média de xi, ela está sendo dada, nesse caso, por sigma aplicado a xi transposto beta, tá? Bom, e aí acontece que essa formulação, né, esse modelo, ele é chamado de modelo de regressão logística. Modelo de regressão logística, tá? Ele é bastante usado na estatística e a gente vai aprender um pouquinho um pouquinho mais sobre esse modelo. Tá? Bom, deixa eu só, antes de falar especificamente sobre ele, eu só queria chamar a atenção para mais um ponto, que seria o dessa função sigma, tá? Essa função, no caso, eu dei um exemplo que ela é dada dessa forma, tá? Pela função sigmoide. Mas, na verdade, qualquer função que leve da reta no intervalo 0,1 funciona, tá? O que eu preciso é mudar o preditor que vive em R para jogar em uma probabilidade e poder plugar aqui dentro do parâmetro da Bernoulli. Então, tipicamente, o que a gente pode fazer, né? A gente pode pegar qualquer função que leve da reta no intervalo 0,1. Em estatística, né, a gente costuma pegar, então tem outras possibilidades de função que a gente pode tomar. Tá? Então, aqui é só um parêntese. Que outras possibilidades são essas? Ora, vamos pensar o seguinte, eu quero uma função que vá da reta no intervalo 0,1, por exemplo. Né? Nesse caso, eu quero no intervalo 0,1 porque eu vou linkar com uma probabilidade. Então, no caso da resposta C Bernoulli, tem toda uma classe de funções que tem essa característica, concordam? Por exemplo, a gente pode pegar qualquer função acumulada, né? Porque as funções acumuladas de variáveis aleatórias contínuas, qualquer função acumulada de variável contínua, tem essa característica, né? Tem como domínio R e vai retornar uma probabilidade, um valor entre 0 e 1. Então, outras possibilidades são sigma, como sendo a função acumulada de alguma variável aleatória W, né? Onde W é variável aleatória contínua. Tudo bem? Que, né, como é que é
a cara de uma função acumulada de variável contínua. É algo assim, tá? Pode ter alguns bumps, pode ser um pouquinho diferente, mas, enfim, o que acontece é que a gente vai ter uma função que é crescente, contínua e vai viver no intervalo e vai retornar valores no intervalo 0, 1, tá? E é exatamente isso que a gente precisa. Então, só para dizer que existem outras formas de formular o modelo. Só o que vai mudar é, na verdade, qual é a função de ligação, mas a ideia vai ser a mesma. Eu vou estar, da mesma forma, pegando um preditor que vive em R e transformando em uma média, tá? Em uma média, não, desculpa, aqui nesse caso, em uma probabilidade, tá? Então, a gente tem vários outros modelos que não são de regressão logística, mas são, por exemplo, regressão probito, que usa como o link a acumulada de uma função normal, tá? Acumulada de uma variável aleatória normal. Enfim, você pode usar de qualquer coisa, né? Pode pegar qualquer coisa que tenha domínio, cujo suporte, né? Qualquer variável aleatória cujo suporte seja M. Tá? Bom, mas tudo bem, isso aqui é só um parêntese. Então, vamos olhar com mais calma, né, para esse modelo de regressão logística e tentar entender o que ele está fazendo, um pouco mais de detalhe. Então, aqui na primeira linha, eu tenho a resposta, YI tem distribuição Bernoulli PI, e esse PI, né, vive no intervalo 0, 1, então eu vou passar a sigmoide sobre xi transposto beta, tá? Aqui, nesse caso, eu coloquei o vetor xi como sendo um vetor tridimensional contando com o intercepto aqui, tá? Então, nesse caso, o meu xi, ele fica sendo 1, xi1, que é a primeira covariável, xi2, que é a segunda covariável, transposto porque eu vou convencionar que meus vetores são sempre vetores colunas. Então, vou botar um transposto aqui. E aí o beta fica sendo o vetor beta 0, beta 1, beta 2. Então, isso se traduz, né, nessa expressão que eu coloquei aqui em cima. Eu fechei em duas covariáveis porque fica fácil de fazer uma interpretação geométrica. Tá? Bom, e aí? Aí, essa função sigma é a função sigmoide que eu defini com vocês anteriormente, que na linguagem de estatística a gente costuma chamar de função logito. Tá? Mas aqui, bom, na literatura de machine learning, a gente convenciona chamar de sigmoide. Então, o sigmoide tem essa expressão aqui, como eu mostrei para vocês, E de x sobre 1 mais E de x. E eu também posso multiplicar, se eu multiplicar em cima e embaixo por E elevado a menos x, eu vou ter 1 sobre 1 mais E elevado a menos x, concorda? Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar E elevado a menos x, e aqui vai dar 1. Então, fica dessa forma. Então, posso escrever tanto assim, quanto assim. Tá? Bom, e aí, a função de probabilidade, a distribuição de probabilidade de y é Bernoulli, beleza? A função de média está dada como eu escrevi aqui para vocês, então, né, até aqui não tem novidade. E, nesse caso, né, no caso daquela formulação que eu mostrei antes, nota que eu tinha colocado aqui, né, um espaço para colocar outros parâmetros. Nesse caso, eu não preciso, então esse φ acaba sendo, aqui eu tenho que ver para ficar na notação consistente, eu deveria usar var φ para ficar igual a isso, mas tudo bem. Então, aqui é o conjunto vazio, tá? Porque eu não tenho outros parâmetros que não sejam a probabilidade de sucesso na Bernoulli. Bom, e aí eu queria mostrar para vocês o seguinte, né, as fronteiras de decisão. Como assim, né, fronteira de decisão? Em que casos eu uso esse tipo de modelo? Bom, eu posso usar esses modelos de regressão logística para o que a gente chama de problema de classificação, ou problema supervisionado de classificação, que consiste no seguinte: a gente tem várias observações, e aí para cada observação eu vou medir duas características, a característica x2 e a característica x1, tá? Bom, tem um intercepto também, mas na prática esse intercepto é sempre igual a 1, então não faz muito sentido eu dizer que eu fico medindo o intercepto também, porque ele está sempre igual a 1. Então, beleza, o que vai acontecer? Esses valores x1 e x2 eu posso colocar, digamos, num gráfico,
cada um com um eixo. E aí eu tenho, nesse tipo de modelagem, como é um tipo de modelagem supervisionada, eu vejo os valores de x, né, sempre, mas eu também consigo ver os valores de y. Ou seja, aqui eu tenho cada ponto desse, que está representado ou com uma bolinha ou com um triângulo, ele representa uma observação, tá? Então, ele é um dos xis aqui. Então, esse vetor xi, aí aqui eu estou colocando xi apenas como sendo x1i, x2i, tá? Então, o xi são cada um desses pontos aqui, tá? Então, esse aqui seria um xj, esse aqui seria um xl, esse aqui seria um xk, tá bom? E aí, associado a cada xi, eu tenho o formato do ponto nesse desenho, me diz qual é o valor de y. Então, ó, esse triângulo, vamos supor que esse triângulo represente o caso yi igual a zero. E vamos supor que a bolinha é usada quando yi é igual a 1. Aqui não é o mesmo i, tá? Então, digamos que esse aqui é j. Então, o setup é esse. Eu tenho para cada observação eu meço a característica x1, a característica x2, consigo colocar num gráfico bidimensional, e eu tenho associado a cada ponto uma classificação com respeito à característica, né, que é a resposta. Então, eu posso pensar no seguinte, né, vamos pensar em alguns exemplos. Eu posso pensar em, digamos, um exemplo que eu já tratei era de pesos de recém-nascidos de acordo com características da mãe. Então, a gente pode pensar como yi igual a 1, se o recém-nascido tem peso, se ele nasce abaixo do peso considerado saudável, que eu acho que é 2,5 kg, se eu não me engano, ou 1,5 kg, eu sempre confundo, mas é um dos dois. Então, eu acho que é 2,5, se eu não me engano, mas enfim. Então, a gente tem y igual a 0 quando o bebê não tem subpeso, y igual a 1 quando o bebê tem subpeso. E aqui o x1 e o x2 indicam características da mãe. Por exemplo, vamos pensar que x1 pode ser o peso da mãe, né? Sei lá, digamos, né? E o x2 pode ser nível de colesterol no sangue, medido em um determinado instante de tempo, ou pode ser uma média ao longo de um intervalo de tempo qualquer. Então, o que eu tenho pontos aqui, né, para cada mãe é um ponto, e eu tenho associado se aquela mãe teve ou não subpeso. E o objetivo é descobrir uma lei de classificação que permita classificar para novas mães se aquelas mães vão, se a gente prediz que ela vai ter um bebê abaixo do peso ou não, tá? Então, quando a gente faz usa esse tipo de modelagem, o objetivo é esse, poder classificar quando a gente deve ter y igual a 1 e y igual a 0 para novas observações. Eu vou só apagar aqui para ficar menos poluído. Então, vamos lá. E como que o modelo de regressão logística faz isso? Bom, ele tem parâmetros aqui que vão ser aprendidos. E os parâmetros são W1, W2 e beta. E B, né? Aí, beleza. Uma vez que eu aprendo os parâmetros, então vamos supor, rodei minha inferência, não falei ainda como que eu faço, né, inferência nesses modelos, mas vamos supor que a gente já tenha conseguido obter estimativa para cada um desses caras. Então, eu plugo minhas estimativas aqui, e aí, para uma nova mãe, eu meço a característica x1 dela e a característica x2. Coloco aqui e vejo o que me dá de probabilidade, né? Porque esses caras já estão estimados, na hora que eu jogar aqui as características da mãe e aplicar a função sigmoide, isso aqui vai me retornar uma probabilidade. E aí, uma forma razoável de prosseguir é o seguinte: se o PI for acima de 0,5, então eu classifico o meu YI como sendo igual a 1, né? Porque a probabilidade de ser 1 é maior que a de ser 0. Quando o PI é menor do que 0,5, aqui no caso seria um PI chapéu, né? Porque esse é o PI verdadeiro. Quando eu plugo, eu tenho uma estimativa da probabilidade de sucesso. Então, aqui eu vou obter YI chapéu igual a 0. Tá?
Então, essa seria uma regra de classificação que eu acho que é razoável, né? E aí, na igualdade, você fica na dúvida, pode botar tanto 0 quanto 1, mas não vai, a igualdade não vai acontecer nunca, tá? Ela vai acontecer com probabilidade zero. Tudo bem. Então, aí vamos pensar, né? Então, eu tenho que ver exatamente isso. Eu tenho que olhar para o xis, para o x1i e para o x2i, colocar aqui nessa estimativa e se retornar uma probabilidade maior, de sucesso maior que 0,5, eu vou chutar que a classificação é 1. Se for menor, eu vou chutar que a classificação é 0. Tá? Bom, isso vai definir uma região de fronteira. Né? Isso vai, na verdade, vai definir uma região de fronteira, mas vai definir duas regiões. Uma região do espaço x1, x2, né? Ou seja, uma região de R2, está sendo usada para classificar os pontos como zero e outra região como 1. Bom, e o primeiro fato que a gente vai notar é que a fronteira de decisão é um hiperplano. Como assim? No caso aqui, eu tenho duas dimensões. Então, quando eu falo hiperplano, eu quero dizer no sentido de qual é a dimensão de xi. Se xi tem três dimensões, é um hiperplano. Se xi tem quatro dimensões, desculpa, se xi tem três dimensões, é um plano. Se tiver quatro dimensões ou mais, aí já começa a ser chamado de hiperplano. Em duas dimensões, isso se traduz numa reta. Tá? E como assim, né? Como é que a gente verifica isso? O que é a fronteira de decisão? A fronteira de decisão é o lugar geométrico dos pontos aonde eu não sei, eu não consigo decidir se eu vou classificar como 1 ou como 0. Tá? E se cair naquela fronteira, eu poderia classificar tanto como 1 quanto como 0. Então, aonde que vive esse lugar geométrico? Né? Bom, ele vive aqui. Esse lugar é o conjunto dos pontos x1. Aí aqui eu posso botar x1, x2, né, de R2, tais que... Bom, quando é que eu vou classificar? Quando é que eu vou ficar na dúvida? Eu vou ficar na dúvida quando o PI chapéu de x, vou botar só P. Quando o P chapéu de x for igual a 0,5, tá? Então, nesse caso, eu fico na dúvida e não sei como classificar. E a gente vai ver que, no caso de R2, isso aqui vai dar uma reta, tá? Então, o que significa P chapéu igual a 0,5? Significa que quem é P chapéu? Sigma vezes W1 chapéu x1 mais W2 chapéu x2 mais B chapéu é igual a 0,5. Mas o que é essa função sigma, né? Essa função sigma a gente viu que era 1 sobre 1 mais E elevado a menos o argumento, né? Então, aqui vai ficar menos W1 chapéu x1 mais W2 chapéu x2 mais B chapéu. Aqui talvez vocês estejam estranhando que eu não estou mais usando beta, né? Mas eu estou assumindo que o meu vetor beta é W1, W2, B, tá? É só porque eu quero começar a usar essa notação que é mais comum de redes neurais, que são os pesos e os bias, né? E os vícios. Mas, enfim, a gente pode ver como se fosse, sei lá, o 1, como se fosse o beta 0, beta 1, beta 2, tá? Bom, então vai acontecer que isso é igual a 0,5, né? Então, para que isso aqui seja igual a 0,5, aqui é 1 mais alguma coisa, então essa coisa tem que ser 2. Desculpa, então essa coisa tem que ser 1. Então eu vou ter, eu posso botar assim. Isso aqui vai ser 0,5 se somente se essa parte for 1.
certo? Porque aí vai dar 1 sobre 1 mais 1 meio, tá? Então é o único jeito. Como essa função aqui é decrescente, eu sei que só tem o valor 1 que satisfaz essa condição. Então, beleza, agora é só eu inverter essa relação, né? Eu vou tirar o log dos dois lados, então vai dar menos W1 x1 mais W2 x2 mais B chapéu igual ao log de 1, que é 0, certo? Então, cancelando com esse menos aqui, eu vou ter que W1 chapéu x1 mais W2 chapéu x2 mais B chapéu igual a 0, né? Bom, e aí vocês devem reconhecer, né? Bom, aqui eu coloquei de forma resumida, né, a conclusão. Então, o que que acontece? Eu defini minha região de fronteira, uma região onde as previsões são iguais a 0,5, eu fico na dúvida, e eu vi que essa condição aqui, ela é equivalente a essa daqui. E essa condição significa o quê? Significa que o x1, x2 pertencem a um hiperplano, né? Então, isso aqui significa o quê? Que x1 e x2 pertencem ao hiperplano. Aí, como é que eu caracterizo o hiperplano, né? Isso aqui é lá da álgebra linear, tá? Então, pertence a um hiperplano com vetor normal. Quem é o vetor normal desse hiperplano? Bom, o vetor normal, lá da álgebra linear, a gente vê que o vetor normal são essas duas, é formado por essas duas coordenadas que estão multiplicando x1 e x2. Então, é pelo vetor normal, W1 chapéu, W2 chapéu. Tá? Aqui, no caso, é reta, tá? Isso aqui fica sendo uma equação da reta, mas é porque eu comecei com ele bidimensional, x1, x2. Mas se eu tivesse x1 até xp, dava para ver que ia dar um hiperplano, tá? Então, eu vou sempre chamar de hiperplano. Então, o vetor normal é o W1, W2, mas isso não caracteriza totalmente o hiperplano em si, né? Porque aqui eu tenho o meu vetor normal do hiperplano, mas ele pode estar em qualquer lugar do espaço, né? Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar em vários valores. O vetor normal só dá a direção do hiperplano, como é que ele está inclinado no espaço. E aí? Bom, aí que a altura está sendo vai ser determinada por esse carinha daqui, né? Pelo vício. Então, o vício vai dizer aonde que os pontos estão, tá? Aonde que os pontos do hiperplano vão estar localizados, tá? Em R2, eu consigo fazer isso da seguinte forma, né? No caso de R2, eu tenho uma reta, né? O meu hiperplano vira uma reta. E aí eu tenho esse é o vetor normal, W1, W2. Então, a inclinação da reta, ou seja, o coeficiente angular, ele vai ser dado de forma perpendicular a esse ângulo. Então, nota que os pesos determinam a direção da reta que você vai usar para classificar. E o B juntamente com os pesos, vai determinar aonde essa reta está localizada, né? Porque se eu só tenho a direção, eu podia usar talvez essa reta, ou essa aqui, ou essa aqui, tá? Fingindo que todas têm a mesma inclinação. Bom, aí como é que eu determino aonde que ele está no eixo do x2, né? Basta fazer o x1 igual a zero. Então, por exemplo, se eu pegar o x1 igual a zero, isso vai implicar o quê? Que W2 chapéu x2 vai ser igual a menos B chapéu, né? Então, quando x1 é igual a zero, o meu valor de x2 é menos B chapéu dividido por W2 chapéu, tá? Tudo bem? Então, o que que acontece, né? Os pesos, né, esses pesos aqui, eles determinam a inclinação do hiperplano e o viés, em conjunto com os pesos, né, dados os pesos que você obteve, o valor do viés, que é
o intercepto, né, que a gente chama em estatística, o intercepto vai dizer aonde aquele hiperplano está localizado. Tá? Então, essa é a forma de interpretar geometricamente, né, usando a álgebra linear, o que o modelo de regressão logística faz. Ele vai pegar o seu espaço, né, de pontos, são as suas coordenadas das covariáveis que você está medindo, e aí ele vai colocar cada ponto de uma forma diferente se ele estiver associado a um zero ou a um no y. E aí ele vai tentar achar o hiperplano que divide a região, né, que divide o seu espaço original em duas partes, de forma que eu tenha o máximo possível de pontos onde y é igual a 1 de um lado do hiperplano e do outro lado, né, eu tenho os pontos onde y é igual a zero, tá? Tá claro, pessoal, essa interpretação? Tá sim, professor. Sim, sim. Beleza. Então, notem de novo, né? Sempre tem o raio do hiperplano, né? No modelo de regressão linear múltipla, eu também tinha um hiperplano como função, na função da média. Aqui eu não tenho mais isso, né? Porque eu estou passando por uma função sigmoide. O que essa função sigmoide faz é que ela determina que tem um hiperplano, e aí esse hiperplano é que vai determinar como eu classifico os pontos. Bom, e aí, né, agora não é mais novidade, né? Eu imagino que agora vocês já estejam pensando o que vai acontecer daqui para frente. A gente vai querer pegar essa função que está aqui dentro, porque é ela que justamente determina que é um hiperplano, a divisão, e a gente vai trocar isso por outra função, vai pegar uma função mais complexa. A gente podia pegar, por exemplo, uma função spline de x1 e uma função spline de x2. Aí eu teria uma curva muito mais rica e bem mais flexível do que meramente um hiperplano, tá? Mais lá para frente, eu queria mostrar para vocês, eu acho que dá para mostrar até agora, algumas limitações disso, tá? Então, deixa eu avançar um pouquinho, porque eu posso mostrar um site para vocês que é bem legal. Esse aqui. Porque esse programa que eu uso para escrever em cima, ele não deixa eu clicar nos links, então eu tenho que abrir com outro programa. Aí vocês podem acompanhar lá pelo slide que eu coloquei lá no Classroom, tá? Caramba, como passou o slide? Aqui. Não, site esse aqui, playground.tensorflow.org. Esse site é bem legal, ele roda uma rede neural no seu próprio computador, tá? A gente vai ver lá na frente que rede neural um caso particular de rede neural é a regressão logística. Para ilustrar isso, eu vou mostrar esse caso aqui. Bom, aqui o meu modelo de rede neural tem 2 camadas e vários neurônios por camada. Eu quero fazer um modelo de regressão logística, então eu vou tirar todas as camadas, vai ficar uma camada só aqui no meio, e eu quero usar como ativação sigmoide, tá? Então, lá no próximo slide eu já vou explicar essa notação, mas confie em mim que isso aqui é exatamente um modelo de regressão linear, tá? Não tem nem de regressão logística, não tem nenhuma diferença. Aí, olha o que acontece. Era isso que eu estava querendo ilustrar. Aqui a gente tem, isso aqui é simulado, tá? Então, eu tenho uma nuvem de pontos classificados como, digamos, aqui como -1 e aqui como 1, tá? Não, isso aqui é a saída, desculpa. Aqui como 0 e aqui como 1, digamos. Oi, alguém tinha falado alguma coisa? Não? Tá, aí o que eu vou fazer? Vou botar para treinar essa rede, e o que ele vai fazer ele vai aprender aonde está o hiperplano, tá? Tá vendo? Então, aqui eu vou dar um pause e beleza. Ele achou, quando eu cliquei aqui, ele foi fazendo a estimação, né? Então ele usou o método dos gradientes e tal, e achou qual é o hiperplano ótimo. Então, isso aqui no site, o que ele está fazendo é buscando quem é o W1, quem é o W2 e quem é o B, tá? Então, olha só que interessante, ele achou aqui o hiperplano que faz a melhor divisão entre
as duas áreas. Então, tudo que tiver aqui, ele vai classificar como, digamos, 0, e tudo que tiver aqui como 1, né? Ou vice-versa, porque eu não sei como que ele está, o que ele está chamando de 0, o que ele está chamando de 1, tá? Mas isso aqui é uma coisa muito simples, né? Pô, você só pode passar com um hiperplano, isso não necessariamente vai dar bons resultados. Por exemplo, e se os meus pontos estiverem distribuídos dessa forma no espaço? Aí vai ser horrível, né? Eu não vou conseguir uma classificação boa. Tá vendo? Olha só o que que ele acabou o que que ele acabou fazendo. Ele chegou nesse hiperplano aqui, né? Nessa reta. Então, tudo que está na esquerda ele está classificando como laranja e tudo que está à direita da reta como azul. Então, ele obviamente não vai conseguir fazer a classificação da melhor forma, tá? Então, outras configurações são possíveis também. Por exemplo, essa daqui. Então, essa não vai ter como mesmo, né? Qualquer reta que ele colocar aqui vai ficar bem ruim o ajuste. Então, enfim, o meu ponto era esse. O ponto é que, dependendo de como seus pontos estão organizados no espaço, querer passar por um hiperplano para fazer a divisão é simplista demais, né? É pedir para errar muito. E assim, nesse caso, a gente só tem duas dimensões nesse exemplo, né? Então a gente consegue ver o que está acontecendo. Mas na vida real, a gente não vai ter só duas medições, né? É muito difícil a gente ter uma base de dados em que a gente tem duas variáveis e a gente quer prever com base naquelas duas qual seria a classificação, né, com respeito a uma terceira variável binária. A gente vai ter muito mais do que duas variáveis. E aí a gente não consegue nem visualizar como que é esse espaço, para saber que, de fato, um hiperplano é ruim, né? Ou seja, o meu ponto é bom que a gente aprenda outras formas de modelagem, né? Como a gente pode modificar o modelo de regressão logística de forma a não ter mais um hiperplano aqui, mas ter algo que seja mais flexível e consiga fazer essa classificação de forma mais adequada. Aí, no decorrer da aula, eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso, né? A partir do modelo de regressão logística. Mas até aí, está fazendo sentido, pessoal? Tá dando para visualizar mais ou menos o que esses modelos fazem? Tá sim, professor. Tá dando para entender, sim. Beleza. Então vamos lá, vamos voltar para os slides para falar um pouquinho mais em detalhes sobre esses modelos. Então, voltando. Bom, aí agora eu quero só mostrar para vocês como é que a gente faz estimação nesse tipo de modelo, tá? Então, aqui eu tenho a regressão logística. Uma das formas de fazer o aprendizado, né, de fazer a inferência, é maximizando a função de verossimilhança. Então, para isso, a gente tem o seguinte, estou denotando como y o vetor dos dados, né, o vetor das respostas, né, que são os vetores binários, então cada um desses é 0 ou 1. Y ou é 0 ou é 1, y2 ou é 0 ou é 1, e assim sucessivamente. Tá? E associado, né, ao meu vetor, eu tenho as medições das covariáveis xi, e eu tenho beta, que é o meu vetor de parâmetros, tá? Aqui no caso, o meu beta era o W2 chapéu, W1 chapéu e B chapéu, né? Isso seria o beta chapéu. Tá? E aí, bom, como é que eu escrevo o modelo? Eu vou escrever o modelo como tá dito aqui. Eu vou colocar, deixa eu voltar aqui, para vocês terem a expressão do modelo de regressão logística. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu tenho a verossimilhança é dada pela distribuição de y dado x e beta, essa distribuição, essa função de probabilidade aqui é dada pelo produto das marginais, porque eu estou supondo que todo mundo é independente. Aqui eu estou supondo que os y são independentes. Então, fica sendo o produto de cada uma, né? Da observação I, o que eu olho para a resposta, em função do que eu olho, do que eu tenho de covariável. Então, a verossimilhança para a iésima observação, ela é dada dessa forma. Então, eu tenho a probabilidade do y ser igual a 1 é E elevado a xi transposto beta sobre 1 mais E elevado a xi transposto beta, né? Como eu coloquei aqui, né? A sigmoide pega o argumento e retorna E elevado a ele dividido por 1 mais E elevado a ele. Quando eu faço o meu argumento ser xi transposto beta,
eu tenho, como está denotado aqui, né? Eu tenho essa expressão para a probabilidade de xi, de y igual a 1, certo? Bom, e para y igual a zero? Para y igual a zero, tem que ser 1 menos esse valor. Aí, se eu fizer 1 menos esse valor, o que vai acontecer é que esse e elevado a xi transposto beta vai virar 1, certo? Né? Tudo bem? Eu não fiz a conta, mas deve ser imediato, concorda? Porque o denominador é 1 mais o que está em cima, então o complementar disso tudo aqui vai ser 1 sobre o denominador, né? Porque esse mais esse tem que dar 1. Então aqui em cima tem que aparecer o 1, certo? Então, a probabilidade do y ser igual a zero vai ser dada por 1 menos o sigmoide de xi transposto beta. E a probabilidade do y ser igual a 1 vai ser dada pelo sigmoide de xi transposto beta, tá? Ok, isso é para uma observação. Agora, como é que eu faço a verossimilhança conjunta? É só multiplicar todo mundo, né? Então, agora eu vou pegar e vou multiplicar P de yi, xi. Agora, aqui, esse yi, ele eventualmente vai ser ou 0 ou 1, né? Então, tendo isso em mente, como é que fica a expressão da conjunta? Bom, eu posso escrever a conjunta dessa forma. Vê se não é isso. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando sigma, eu estou pegando o sigmoide e elevando a yi. Eu estou pegando 1 menos o sigmoide e elevando a 1 menos yi. Então, vamos ver. De repente, eu posso, alguma hora eu vou ter um i para o qual yi é 1, né? Então, eu tenho o seguinte, se o yi for 1, isso aqui dá 1, isso aqui dá 0. Ou seja, isso tudo aqui vai dar 1. Então, vai sumir essa parte. Então, eu vou ficar só com essa daqui. Então, quando o yi é igual a 1, está correspondendo, né? O p de y igual a 1 tem que dar o sigmoide. Então, está certo. Bom, mas pode ser que o yi seja 0. Se o yi for 0, aí essa parte vai dar 1, e essa parte aqui vai dar... o expoente aqui vai dar 1, né? Porque é 1 menos yi. Então, vai ficar só 1 menos sigmoide. Então, está certo também. Então, eu posso escrever dessa forma, né? A conjunta como sendo o produto de sigma do sigmoide elevado a yi vezes 1 menos o sigmoide elevado a 1 menos yi. Tudo bem, pessoal? Até aí? Bom, e aí qual é o caminho? O caminho agora é escrever a função de log verossimilhança, tá? E essa função é o log de p de y dado x e beta. Ah, esse x aqui deveria ser x maiúsculo, tá? Bom, e aí vai ficar o quê, né? Isso aqui vai dar logaritmo, então vai ficar soma. Acho que é melhor escrever na linha de baixo. Soma i indo de 1 até n de yi log. Aí, por favor, pessoal, dá uma olhada nas minhas contas, porque é muito comum eu estar escrevendo aqui e escrever coisa errada, tá? Aqui vai ficar mais somatório 1 menos yi log de 1 menos sigma xi transposto beta, não é isso? Beleza, escrevi a função de log verossimilhança, e aí o que eu vou querer fazer vai ser otimizar essa função. Então, eu vou querer derivar, igualar, ver se eu consigo derivar igualar a zero para resolver para beta, né? E ver onde é que eu vou chegar. Então, vamos passar para o próximo slide para ver o que acontece. Bom, o próximo passo seria o seguinte. Eu vou pegar agora essa função de verossimilhança, eu vou derivar e vou ver aonde eu consigo chegar. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora eu quero... calculando a derivada com respeito a beta de L beta xy, tá? Então, calculando isso, temos o seguinte. Bom, então, eu vou derivar o log verossimilhança, vai dar L beta xy. Isso aqui vai me dar somatório, i indo de 1 até n, yi. Bom, log da função sigmoide vai dar 1 sobre
a função sigmoide vezes a derivada dessa função sigmoide. Deixa eu pegar aqui no papel para ver como que eu organizo. Ah, tá. O senhor tá falando que Coloquei o assim. áudio tinha caído. Isso, exatamente. É que eu estava vendo aqui como que eu organizei para ficar menos conta. Eu fiz ainda mais uma simplificação aqui em cima. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu escrevi assim, aqui é somatório, yi. Bom, log de sigmoide vai dar, vou voltar lá para o sigmoide. É isso aqui, né? Então, vai dar xi transposto beta, quando eu fizer o log aqui em cima, né? Menos somatório, yi, log 1 menos, 1 menos o sigmoide. Era isso? Não, 1 mais é elevado a xi transposto beta. Então, o que eu fiz? Eu escrevi o sigmoide aqui como sendo essa expressão, e aí calculei o log dela, tá? Então, ficou assim, dessa forma, menos essa parte daqui. Então, isso foi para resolver para simplificar essa parte, tá? Aqui eu faço mais somatório. Aqui eu posso escrever log 1 menos sigmoide. E aqui embaixo, menos somatório yi log de 1 menos sigmoide xi transposto beta, tá? Bom, isso é só para, eu acho que é só para simplificar um pouco as contas, tá? Mas eu poderia prosseguir e fazer do jeito que eu estava fazendo antes. Só porque assim eu achei que era mais fácil de escrever. Vou botar assim, vou colocar aqui embaixo que eu tenho mais espaço para escrever a conta. Então, quando eu for derivar isso aqui com respeito a beta, vai ficar somatório yi vezes xi, certo? Que aqui o beta cai, menos. Eu não vou colocar os índices aqui, o n e o i não, tá? Mas está subentendido, que o somatório é com i indo de 1 até n. Agora, quando eu for derivar essa parte daqui, eu vou obter o seguinte, eu vou obter... Deixa eu ver se eu consigo já simplificar. Aí eu vou obter yi, 1 sobre 1 mais e elevado a xi transposto beta, que multiplica, agora é a derivada desse cara com respeito a beta. Vai dar xi transposto é elevado a xi transposto beta, né? Mais, agora eu faço essa parte daqui, vezes menos xi multiplica isso daí. Tá? Onde aqui eu botei a derivada da função sigmoide. Então eu tinha organizado assim, mas... Ah, tá, entendi, tá. Desculpa, pessoal, é porque eu vou fazendo de um jeito e acabo vendo que vai dar mais trabalho se eu fizer assim. Aqui, aonde tinha 1 menos o sigmoide, eu vou botar essa expressão aqui, tá? Aí agora sim, agora vai dar para simplificar tudo logo de cara. Então vai ficar 1 sobre
1 mais E elevado a xi transposto beta. E aqui embaixo vai dar a mesma coisa. Era por isso que eu estava estranhando, porque eu já tinha cortado coisa nesse termo aqui de cima. Aí eu notei o seguinte, ó, quando eu escrevo dessa forma, tá, eu consigo cortar esse e esse. Né, porque aqui é log 1 sobre isso, então vai ficar log disso aqui elevado a menos 1, aí o menos vem para cá, fica soma, e aí eu acabo cortando esses dois termos, tá? Aí, agora sim, agora vai ficar bem mais fácil, só que eu vou ter que derivar essa parte aqui e essa daqui. Né? Então, essa parte aqui já foi, essa o que eu estava precisando fazer era essa. Enfim, eu podia continuar fazendo do jeito que eu estava fazendo, era só que ia dar bem mais conta. Então, beleza, ó, eu voltei para cá, fiz essa derivada, agora eu vou derivar essa aqui, mais somatório. Então, aqui vai ficar log disso, então vai dar 1 mais E elevado a xi transposto beta, né, porque eu estou derivando log de 1 sobre, então vai dar 1 sobre o que está aqui dentro. Agora eu tenho que derivar isso que está aqui, então vai dar menos 1 sobre 1 mais E elevado a xi transposto beta ao quadrado, vezes, agora derivando essa parte, vai dar xi elevado a xi transposto beta, tá? Pronto. Bom, aí essa corta com esse quadrado daqui, então eu vou obter o seguinte, ó, somatório yi xi mais, menos, o somatório de xi que multiplica E elevado a xi transposto beta sobre 1 mais E elevado a xi transposto beta. Bom, com isso eu tenho somatório de yi xi menos somatório de xi. Bom, e essa expressão, ela é sigmoide de xi transposto beta, tá? Pronto, pessoal. Desculpa a demora e as indas e vindas aí nas contas, tá? Mas, no fim das contas, eu cheguei a isso, né? A expressão para o gradiente é dada por essa expressão aqui, que no caso acabou sendo algo simples. Ficou alguma dúvida, pessoal, dessas contas que eu fiz aí? Eu acabei me enrolando, mas acho que no final saiu. Deu para acompanhar ou alguma parte ficou estranha? Enfim, tem várias formas, né, de fazer essa conta, mas pode demorar mais ou demorar menos, mas no final das contas a gente vai chegar nessa expressão. Tudo bem? E aí o que vai acontecer, né? Qual seria o próximo caminho? O próximo caminho seria eu igualar isso aqui a zero e resolver para beta. Não é isso? Resolver para beta. Porque eu calculei o gradiente com respeito a beta, agora se eu setar ele igual a zero e conseguir resolver para beta, eu consigo obter o meu estimador de máxima verossimilhança. Mas o que vai acontecer é que eu não consigo fazer essa parte, né? Eu consigo calcular quem é a derivada, mas eu não consigo resolver para beta. Não dá. Eu não consigo inverter. Tá bom? Nota que isso aqui é bem parecido com a função, com as estimativas do ponto de vista da normal, né? A única coisa que vai mudar é que aqui, ao invés de ser sigma, é identidade, no caso da normal, tá? E aí você consegue resolver, porque você consegue isolar o beta e blá, 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 sabe? Então, o problema está nessa parte, está nessa equação que eu não consigo resolver para zero, né? Não consigo isolar.
o beta. Eu posso escrever de forma matricial essa equação também, né? Como é que eu escrevo isso de forma matricial? Posso escrever como? Esses xi são os meus vetores, né? São as linhas da minha matriz X. Então, posso pensar que essa primeira parte aqui, eu estou pegando cada linha de xi e estou combinando linearmente usando o y. Então, como é que eu combino linearmente as linhas da matriz X? Eu transformo essas linhas em colunas e eu faço xi transposto y. Pois sempre que a gente tiver uma matriz X vezes um vetor B, que é coluna, isso aqui vai dar uma combinação linear das colunas de X. Então, se eu fizer xi transposto y, isso vai dar uma combinação linear das linhas de X, porque as colunas de X transposto são as linhas de X. Então, essa primeira parte simplifica esse somatório, xi transposto y. Menos, aí aqui, mesma coisa, certo? Não é isso? Aqui eu posso ver isso aqui como sendo uma matriz, como sendo as linhas de xi, e aqui, essa transformação toda que aparece aqui, né, vai ser um vetor, certo? Porque quando eu colecionar diferentes i's para i igual a 1, isso aqui vai dar a primeira linha vezes o beta vetor coluna, vai dar um escalar. Quando eu for para a segunda linha, vai dar x2 transposto beta, vai dar escalar de novo. Então, se eu colocar um escalar embaixo do outro, eu vou ter um vetor. Então, isso aqui eu poderia escrever como x vezes beta. Então, esse somatório acaba sendo xi transposto, porque eu vou combinar as linhas da minha matriz X com a transformação de x vezes beta por sigma, né? Então, no final das contas, eu posso escrever como x transposto, que multiplica y, menos sigma x beta, tá? Então, olha como é que ficou bem simples, né, a expressão do gradiente. Ficou, de forma matricial, ficou descrita dessa maneira aqui, com essa equação. Tudo bem, pessoal? Deu para entender como eu cheguei aqui? De boa? Tá. Aí o ponto é, não consigo igualar isso a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o que a gente chama de método dos gradientes. Tá? Se eu não me engano, o método dos gradientes, vocês veem em algum dos cálculos. Né? É no cálculo onde vocês aprendem derivada parcial. Eu não sei, não me lembro agora se é no cálculo 2 ou se é no cálculo 3. É cálculo 2. Cálculo 2. Ah, beleza. Então, vocês já viram, né? Método dos gradientes. Então, só para relembrar, como é que funciona? Eu vou fazer de forma iterativa. Então, eu tenho beta 0, que é o meu beta inicial, e eu vou combinar o beta 0 mais um múltiplo escalar do vetor gradiente da função de verossimilhança. Isso vai me dar o próximo beta. Então, isso vale para L igual a 0. Então, eu vou passar de beta 0 para beta 1. Quando L for 1, eu vou passar do beta 1 para o beta 2. E assim sucessivamente. Isso vai me definir uma sequência, né, de valores, né, uma sequência de updates de beta. Então, eu faço esse método dos gradientes porque eu não consigo obter solução linear, eu não consigo obter solução analítica, eu não consigo resolver isso aqui igualando a zero, né? Essa parte aqui igual a zero eu não consigo resolver para beta. Então, eu posso usar esse método dos gradientes. O que ele vai fazer é isso aqui. Deixa eu ver se eu acho uma ilustração. Deve ter mais lá na frente. Nossa, eu não sei o que acontece, mas quando eu abro aqui, ele buga todos os gráficos. Vou ter que descobrir como desbugar isso. Mas tudo bem. O que acontece é algo nesse sentido, olha. É algo assim. Aqui está a minha função de verossimilhança, por exemplo, tá? Ela não vai ser exatamente igual a isso, mas é só um exemplo. Aqui é o beta 1, aqui é o beta 2, e eu quero otimizar, né? E o que eu vou fazer? Eu vou começar no primeiro ponto, vou olhar para o gradiente, que está apontando... Aqui está a curva de nível, né, da função de verossimilhança. Isso aqui é a função L de beta, x, y, tá? Então, a altura que está nessa curva de nível representa a verossimilhança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou
andando de pouquinho em pouquinho, perpendicular às curvas de nível. Uma hora eu vou acabar chegando no ponto de ótica, tá? Deixa eu voltar lá que eu acho que alguém mandou pergunta. Oi, pode falar, Vitor. Professor, esse ponto de ótimo é o que maximiza a Desculpa, função professor, de foi sem querer. verossimilhança. Sem problema. Oi? Esse ponto de ótimo é o que maximiza a função de verossimilhança, certo? Ou é o que minimiza? Só Ah, isso que eu- exato, é o que maximiza. Aqui no desenho, eu fiz... Bom, no desenho tanto faz, né? Porque ou vai estar para cima a curva ou vai estar para baixo. Mas no caso da função de verossimilhança, eu estou maximizando. Então, aqui é a gradiente ascendente. Então, estou subindo e maximizando a verossimilhança. Esse ponto aqui é o meu beta chapéu igual a beta 1 chapéu, beta 2 chapéu. Tudo bem? Ok, perfeito. Bom, então é isso que está acontecendo. Eu não consigo resolver igualando isso a zero, então eu posso usar métodos gradientes. Tem uma caixa de ovo. Enfim, a caixa de ovo tem que estar lá, mas ela só não tem que estar grande assim. Depois eu vou ver o que está gerando essas aberrações nas figuras. Vamos lá. Então é isso, né? E esse carinha aqui, né? Esse gamazinho pequeno, o que que ele é? Ele é o passo do algoritmo, tá? O passo do algoritmo. Ele também é chamado de taxa de aprendizado, tem vários nomes para ele. É um escalar, no caso positivo, porque eu quero maximizar a verossimilhança. Tá? Se eu estivesse trabalhando com menos a verossimilhança, aí eu estaria num buraco, né? E desse buraco aí eu ia querer o gama negativo. Tá? Então, esse é o tamanho do passo do algoritmo. Usualmente é um valor entre 0 e 1. Tá? Não precisa ser menor do que 1, mas é bom que não passe de um, que frequentemente acaba dando uns problemas, a gente vai mais lá na frente. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que determinar o valor de gama. Positivo a gente escolhe ou testa vários. O que estiver funcionando bem, beleza, a gente mantém. E roda o algoritmo de máxima verossimilhança dessa maneira. Tá? Existem outras formas também de fazer a otimização com gradiente. A gente pode usar a função score de Fisher também, que funciona da seguinte maneira. Ela é bem parecida, olha, com a equação do método dos gradientes, porque eu também pego a iteração seguinte sendo a iteração anterior, mas aí aqui vem o gradiente da função de verossimilhança, né? Só que ao invés de eu colocar aqui um escalar gama, eu vou colocar aqui a matriz de informação de Fisher, tá? Bom, e essa matriz ela vai dar informação sobre a curvatura na hora de pegar, na hora de escolher a direção, né? Então ele vai pegar a direção do gradiente, que é a direção ótima para tamanhos de passos muito pequenos, né? Infinitesimalmente pequenos. Ele vai fazer um certo ajuste, porque quando eu pegar isso aqui que é uma matriz, né? E multiplicar pelo gradiente, ela vai alterar um pouco a direção do vetor gradiente, mas levando em conta a curvatura, né, da minha superfície. Tipicamente, o método da função score de Fisher ele é melhor que o método do gradiente, porque ele usa mais informação na hora de definir a direção ótima. Tá? Então, usualmente, a gente precisa de menos passos do algoritmo até a convergência. Tá? Então, essa é a vantagem do método de score de Fisher. Né? Ele usa informação da curvatura, ou seja, da derivada segunda, e converge em menos iterações. Mas tem desvantagens. Primeiro, né, essa inversão aqui pode ser proibitiva quando N ou P são grandes, né, quando o tamanho de amostra ou quantidade de covariáveis for muito grande, ou pode ser que não seja proibitivo, mas pode ser que seja muito custoso calcular isso. Porque se ele é obtido pela derivada segunda. Então, se você tiver muitos parâmetros, né, a derivada segunda pode ser bem custosa de calcular, de ser calculada. Então, isso pode ser proibitivo. Então, você tem um método que converge em menos iterações, mas, dependendo de como é o modelo, ele pode ser que demore mais ele para rodar, porque cada iteração, em geral, cada iteração dessa parte é mais custosa do que uma iteração daqui. Então, eu só vou ganhar
usando o score de Fisher, se eu convergir em menos, se a redução no número de iterações compensar o fato de cada iteração custar mais computacionalmente, tá? Então, são duas formas de usar, gradiente ou score de Fisher, e vão existir várias outras que a gente vai ver mais à frente. Tipicamente, o que os pacotes de estatística usam é o método da função de score de Fisher, tá? Bom, e aí tem algumas extensões. Eu queria falar sobre a extensão da regressão multinomial logística, tá? O que seria a regressão multinomial logística? Agora, eu não tenho só duas classes. Eu vou ter potencialmente mais do que duas classes, tá? Em que casos isso pode acontecer? Bom, naquele caso do MNIST, né, que são os dígitos escritos à mão, então eu tenho várias imagens, né, de dígitos. E aqui eu teria, então, 10 labels, né? Oh, faltou o 0. Então, teria 10 labels aqui. O meu YI, né, cada um dos Ys, ele não vai ser mais uma resposta binária. Nesse caso, cada YI vai poder ser um valor que vai de 0 até 9. Tá? E os meus XIs aqui, eles representam a imagem. Tá? Então, eles vão ser aí os pixels da imagem vetorizados, tá? Representam a imagem. E aqui é vetorizado no sentido de transformada de matriz para vetor, tá? Não no sentido de imagem vetorizada, que é uma outra coisa, tá? Bom, então vamos ter esse exemplo em mente, e aí a gente vê o seguinte, a regressão logística não vai servir, né, para o nosso caso, porque a regressão logística só seria capaz de discriminar entre 2 dígitos. Se eu tiver mais dígitos, eu não consigo usar a regressão logística. Até consigo usar fazendo fazendo algumas jogadas aí, mas enfim. É muito, sei lá, dá muito trabalho. A melhor forma seria definir, ao invés de dizer YI segue o modelo binomial, YI segue o modelo multinomial. Aí sim, aí eu consigo calcular probabilidades representando múltiplas classes. Então, como é que isso funciona? Vou colocar aqui mais um slide para a gente poder escrever. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Vou ter o seguinte. Então, eu vou colocar uma categoria de base. E a categoria de base, ela vai ser obtida quando K for igual a 0. Quando K é igual a 0, eu tenho a categoria de base. O que é isso? Isso quer dizer o seguinte. Quer dizer que a probabilidade de YI ser igual a 0, eu vou definir como sendo 1 sobre uma constante. Eu vou começar a deduzir assim. 1 sobre a constante. O fato dele ser de base quer dizer que o numerador é 1. E quando YI for igual a 1, qual é a probabilidade de YI ser igual a 1? Aí eu vou fazer parecido com o modelo, com o sigmoide. Eu vou calcular E elevado a xi transposto, que multiplica beta. Só que aqui eu vou ter um beta específico para a classe 1. Então, vou colocar aqui beta 1. Esse beta 1 é vetor, tá? Então, a anotação fica até um pouco ruim de escrever, né? Porque eu não consigo fazer negrito direito. Eu vou colocar assim, com sublinhado, indica que é vetor, tá? Só que, se eu deixar assim, isso aqui é só um valor positivo, não vai somar 1, né? Então, eu vou dividir pela mesma constante. E assim sucessivamente, né? Para cada classe, eu vou ter um beta específico. Então, aqui, ó, de forma geral, eu teria o seguinte. A probabilidade do YI ser igual à classe K, e esse K aqui, no caso das imagens, a gente estaria representando ou pelo 1, ou pelo 2, pelo 3, pelo 4, assim sucessivamente, tá? Seria E elevado
xi transposto beta k, dividido por c. Isso aqui vai valer para k igual a 1 até kzão. Bom, então agora a única coisa que falta é normalizar, certo? Eu preciso achar quem é a constante c. Então, como é que eu faço para achar a constante c? Ela tem que ser a constante que vai tornar essas probabilidades aqui somando 1, né? Ou seja, ela tem que ser igual à soma dos numeradores, né? Então, vai ser 1 mais somatório de e elevado a xi transposto beta k, onde k varia de 1 até k grande, certo? Bom, aí beleza, agora eu tenho um vetor de probabilidades em dimensão k grande, de tal forma que cada entrada é um valor entre 0 e 1, então aqui vai ser um valor que pertence ao intervalo 0, 1, e somados, esses valores dão 1. Então fez sentido, pessoal, essa generalização aqui? E aí, se eu tiver o K como sendo igual a 1, o K grande sendo igual a 1, vai dar exatamente o modelo de regressão logística, concorda? Porque aqui vai ficar 1, aqui vai ficar E elevado a x transposto beta. Na hora que eu for fazer a divisão, aqui eu esqueci que tem que botar um sublinhado. Na hora de fazer a divisão, vai ficar 1 mais E elevado a x transposto beta. Beta 1, no caso, tá? Então é isso, pessoal. Eu preciso colocar a base como sendo 1, porque se eu colocar a base como sendo E elevado a xi transposto beta 0, eu poderia pensar assim, por que eu não coloco E elevado a xi transposto beta 0? E aí cria um beta diferente para esse cara. A resposta é que o modelo vai ficar não identificável, né? Se eu somar, aí vocês podem fazer um teste, né? Se eu pegar beta 0, se eu pegar todos os betas e somar com uma constante c, as probabilidades vão se manter iguais. Então, isso vai dar problema, tá? Então, a gente coloca escolhe uma das categorias para botar um 1 aqui em cima, para que não dê problema de identificabilidade. Tudo bem? Bom, então essa é a formulação do modelo. E como é que vai funcionar para fazer a inferência? Vai ser bem similar. A gente vai escrever a probabilidade associada a cada um dos pontos, e aqui eu coloquei, né? Ficou faltando mais um. Aqui embaixo ficou faltando mais um. Então, aqui tem a probabilidade de pertencer à classe K, e aqui a conjunta, ela vai ser dada pelo produto dessas probabilidades, tá? E aí, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó. Quando eu for calcular o produto, para escrever a função de verossimilhança, quando eu for calcular o produto desses caras aqui, eu vou ter que ver, né, para cada yi, qual é o valor dele, né? O y vai ser igual a 0, vai ser igual a 1, vai ser igual a 9? Então, eu escrevi dessa forma daqui. Quando eu for calcular o produto, eu vou colocar E elevado a xi transposto, ao invés de colocar beta k aqui, porque eu não sei qual é o valor de y, eu vou colocar um somatório, eu vou trocar isso por um somatório de quem? De beta k, que multiplica a indicadora de yi igual a k. Essa indicadora, ela vai retornar os valores 0 e 1. Deixa eu colocar aqui. Vou definir o seguinte. 1 de yi igual a k, essa função aqui, ela vai retornar 1 se yi igual a k e 0 caso contrário, tá? Essa é a indicadora daqui. Então, pessoal, o que eu vou obter vai ser o seguinte. A conjunta vai ser dada por produtório, onde vai ir de 1 até n, elevado a xi
transposto, que multiplica somatório de K igual a 1 até K grande, de beta K, 1, YI igual a K. Tá? Aí o que vai acontecer? O que vai dar esse somatório aqui? Esse somatório vai dar beta 1 vezes o indicador de y igual a 1, mais beta 2 vezes o indicador de y igual a 2, até beta k, indicador de y igual a k. Só um desses indicadores aqui vai ser diferente de zero, certo? Porque o yi vai ser igual a um certo valor aqui. Vamos supor que yi seja igual a L. Se yi for igual a L, esse somatório todo vai dar quanto? Vai dar beta L, que multiplica a indicadora de y igual a L, que é 1. Então, vai dar beta L, certo? Então, se o y for L, esse somatório todo aqui vai dar beta L. Então, essa forma de escrever como somatório de beta K, indicador de y igual a K, o que ele está fazendo, ele está exatamente escolhendo, ele está dizendo, ele está fazendo esse matching, né? Está pegando, se o y for K, eu vou retornar beta K, tá? E aí que vai dar certinho, esse somatório, ele vai pegar todas as classes certas que aparecem em Y. E aqui, agora, eu vou precisar dividir por aquela constante que a gente obteve lá, que era 1 mais somatório de K igual a 1 até Kzinho, até K grande, né? De E elevado a xi transposto beta K. Tá? Aqui eu coloquei L, mas só para diferenciar o numerador do denominador, mas não precisa, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, que isso aqui retrata, de fato, a verossimilhança conjunta? Tá? E aqui eu não preciso botar o mais um, certo? Eu não preciso colocar o mais um, por quê? Porque a classe zero, né? Eu tenho uma classe zero, que é uma classe de referência. A classe de referência, ela é atingida quando como K está indo de 1 até K, né, até K grande, quando, na verdade, o YI for zero, o que vai acontecer? Se o YI for igual a zero, todos esses Ks aqui vão dar zero, certo? Todos esses indicadores vão zerar, porque as indicadoras vão de 1 até K. Então, aqui vai dar zero. Então, como aqui vai dar tudo zero, vai ficar E elevado a zero, então vai refletir o 1. Né? Então, eu não preciso colocar o mais 1 aqui em cima, ele já está sendo englobado por essa forma daqui de escrever. Tudo bem? Ok. Então, o que a gente tem que fazer agora é a mesma conta, né? Calcular o gradiente. Então, a gente tem que escrever log verossimilhança, então vai ficar L de beta com Y e X. E aí vai dar somatório, indo de 1 até N. Log do que está aqui em cima vai dar xi transposto. Somatório, K indo de 1 até K grande. Beta K. 1. Y igual a K. Menos somatório do log de 1 mais somatório E elevado a xi transposto beta K. Tá? E aí, agora, para calcular o gradiente, eu preciso derivar essa expressão. Aqui, na verdade, aqui não tem esse K. E aqui deveria ser x maiúsculo. Depois eu vou passar essas correções e vou colocar lá, tá? E aí vai ser bem similar ao que a gente... Peraí, eu esqueci de botar um log em um lugar. Não. Não, tá certo. E aí vai ser bem similar ao que a gente fez lá em cima, tá? É só calcular as derivadas agora. Derivada com respeito ao beta K. Do L de beta, dado Y e X. Isso vai ser, somatório. E aí eu tenho que ver, né, aonde que vai aparecer o beta K. O beta K aqui só vai aparecer para alguns valores de Y. Né? Só vai aparecer para os Is
tais que yi é igual a k. E aí vai dar xi, certo? Tá bom? É porque aqui, ó, dentro da... Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou fixar um i. Beleza, aí tá aqui xi transposto, aí eu tenho que ver, né? Esse somatório aqui vai ser um monte de zero, só um valor que vai ser igual ao beta k, mas quando o y for igual a k. Então, se eu for derivar com respeito ao beta k, só vai aparecer aqui no índice i, só vai aparecer os índices tais que o yi é k, certo? Então, aqui vai dar... e aí na hora que eu for derivar, vai dar a derivada de beta k aqui, vai sumir, então vai dar só xi. E aqui, menos, somatório, agora aqui não tem mais indicador em lugar nenhum, então fica fácil de calcular. Vai dar somatório de 1 sobre 1 mais e elevado a xi transposto beta k, esqueci o somatório. Somatório K1 até K grande é elevado a xi transposto beta K vezes, aí aqui eu já vou botar aqui em cima, tá? Vezes a derivada disso com respeito a beta K. Bom, a derivada dessa soma daqui com respeito a beta K vai ficar xi que multiplica E elevado a xi transposto beta k. Certo? Então, se eu for escrever na forma matricial, vai ficar igual a isso, tá? Aqui eu já coloquei o gradiente sem ser na forma matricial. Vamos ver que coincide uma coisa com a outra. Tá? Então, esse primeiro somatório, que é o somatório mais esquisitinho, né? O que eu estou fazendo? Eu estou somando só as linhas de i aonde o y é k. Então, eu só vou pegar as linhas da matriz x correspondentes aos pontos que foram classificados, né, os pontos que vieram com o label k. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o somatório partindo de todos os n's, né, do xi, só que quando o yi for igual a k. Quando o y for diferente de k, isso aqui vai dar zero, essa indicadora vai dar zero. Então, eu vou excluir da soma, né, na prática, apesar de eu estar somando i de 1 igual a n, eu vou estar excluindo os casos onde o yi é diferente de k. Então, posso escrever dessa forma. Como aqui também aparece o somatório em xi, eu posso botar o x em evidência, e vai ficar menos somatório yi indo de 1 até n, então vai sobrar aqui dentro, né, só essa parte. Ora, mas quem é essa parte aqui? Essa parte é a probabilidade de yi ser igual a k, né? Vê se não é isso. É E elevado a xi transposto beta k, E elevado a xi transposto beta k, e eu divido aqui pela constante que normaliza, né? Então, aqui vai entrar P de yi igual a k, dado xi e dado os betas, né? No caso aqui eu só preciso do beta... Não, preciso de todos os betas. Então, aqui é dado beta, tá? Então, também ficou com uma expressão relativamente simples, né? Não ficou tão complicado. E na forma matricial, é bem simples também, né? Aqui eu tenho... Não, aqui não tem somatório, porque eu já passei o somatório para trás. Então, de novo, né? Eu estou combinando linearmente as linhas de x. Então, eu vou pegar x transposto. Aí aqui esse x tinha que ser maiúsculo. Então, eu vou pegar x transposto, que multiplica indicador de y igual a k. Agora, y sem índice é o y todo, tá? É todo o vetor de dados, menos a probabilidade de y igual a k. Isso aqui, a notação é um pouco esquisita. Isso aqui quer dizer que é um vetor,
né, em que eu vou pegar para cada observação y e eu vou ver a probabilidade dela ser igual a k. Então, isso aqui vai dar um vetor de tamanho n. Tá? Então, o que eu estou fazendo é combinando linearmente as linhas de x e cada fator, né, cada peso nessa combinação é as entradas desse vetorzão aqui, né, que vão ser esses valores que estão sendo denotados aqui. Tudo bem? Aqui no slide eu até coloquei um vezes 1, né, onde esse 1 ele fica sendo um vetor coluna de 1's. Tá? É uma forma mais elegante, né, de escrever, melhor de escrever. Porque senão fica um abuso de notação, né? Vetor igual a escalar, como é que pode isso? Tá? Esse 1 aqui é um vetor 1 transposto em Rn. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nessas contas da regressão multinomial logística? Não? Bom, beleza. Vou voltar a ver se alguém pergunta mais alguma coisa. Não? Tá. Bom, agora finalmente, né? Vamos começar com a parte de redes neurais. Bom, essa parte que eu acabei de falar de regressão multinomial logística, eu vou colocá-la na primeira lista, porque a gente vai ver um pouco sobre o próprio MNIST, mas a gente vai trabalhar com modelos de regressão logística e de regressão multinomial logística, tá? É só porque são os modelos mais simples que tem, né, logo de início, e aí a gente aproveita para fazer vai aproveitar para fazer implementações desses algoritmos, né, onde tem que rodar o método dos gradientes usando essas derivadas, as expressões, né, para as derivadas parciais e tudo mais, tá? E essa função, né, essa forma de escrever probabilidades na multinomial, que são essas probabilidades de pertencer a mais de uma classe, isso acaba aparecendo bastante, né, nos modelos de redes neurais para classificações. Então, é bem importante esse princípio, né, de escrever dessa forma, ele vai ser bastante usado daqui por diante, tá? Bom, mas vamos falar agora sobre os modelos de redes neurais propriamente falando. O primeiro deles é o perceptron. Então, o primeiro perceptron que apareceu é um perceptron que a gente chama de perceptron binário. Como é que ele funciona? Bom, ele tem inputs, né, que são os meus vetores de covariáveis, e tem pesos associados, né, ao perceptron. Então, estão aqui os pesos. E o que ele vai fazer? Ele tem peso e também tem um vício. Então, esses caras aqui são parâmetros. Professor, por Oi. que chama o intercepto de vício? Boa pergunta. Ele chama de vício porque vai mudar o ponto aonde você faz a classificação. Se você tiver sigmoide, chama de vício ou viés, tá? Se você tiver sigma de x, isso aqui vai dar 1 sobre 1 mais e elevado a menos x, né? Se você for fazer o gráfico vai ser assim. Aqui está o 0, aqui está 1. Aqui está o 0,5, né? Então, esse é o gráfico que tem x e aqui tem sigma de x, né? Nota que o ponto onde você fica na dúvida se você vai classificar como 1 ou como 0, está exatamente, é o ponto 0, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que quando x é 0, isso vai me retornar 0,5 e eu fico na dúvida, eu não sei se a resposta é 1 ou se a resposta é 0. Se você adicionar o que a gente chama de viés, o que vai acontecer? Vamos olhar agora para quem é o sigma de x mais b.
Aí o que vai acontecer? Vou colocar em azul, tá? Como aqui dentro está x mais b, quando o argumento todo for igual a zero, ele vai retornar o meio, né? E quando que esse argumento é igual a zero? O argumento vai ser igual a zero quando x for igual a menos b. Então, vou colocar aqui, digamos, que aqui está o menos b e eu estou representando o b como sendo positivo. Então, está aqui o menos b. Então, agora, a curva, o valor de y nessa curva vai ser o mesmo do valor de y dessa, só que agora transladado tudo em x de unidades para a esquerda, concorda? Então, ó, aqui o meio vai estar desse lado. Então, essa curva ela está toda jogada para cá, toda jogada para o lado. Então, você vai ter isso aqui. Aí, o que aconteceu? O vício, ele mudou o ponto onde você fica indeciso. É por isso que chama vício, porque seria algo assim, é da nomenclatura do pessoal de machine learning. Se o seu sigmoide é não viciado, é porque ele está centrado em zero, centrado nesse sentido. Se você adiciona o viés, ele passa a estar centrado em outro valor que não é o zero. Aí por isso eles chamam de viés, ou vício. Fez sentido? Tá bom. Fez, entendi. Obrigada. De nada. Bom, e aí os outputs, eles são dados por uma função de x, uma função dos inputs. Essa função de ativação, ela é dada da seguinte forma. Aí olha aqui de novo, né, entrando o hiperplano. Se o input for maior do que zero, eu vou retornar, não, se essa combinação dos inputs for maior do que zero, eu vou retornar 1. Se for menor do que zero, eu vou retornar 0, tá? Então, essa função, o que ela vai fazer, ela vai retornar ou 0. Aí aqui eu estou colocando esse cara aqui como 0 de fato, ou 1. Onde aqui está 1, tá? Aqui, nesse eixo, eu não consigo representar, né, mas eu vou colocar aqui, o eixo é a combinação, é o valor de WTX mais B, tá? Então, o que acontece? Esse perceptron binário, ele tem essa característica, né? Ele foi concebido assim porque na época que as pessoas começaram a usar esse modelo, elas, não sei, tinha uma coisa de você dizer que são modelos que representam a ativação de um neurônio, né, no cérebro. Que o que acontece? Se o sinal que o neurônio recebe, são os inputs, né? Se o sinal que o neurônio recebe não for grande o suficiente, e aí o que vai determinar se o sinal é grande o suficiente é o viés, como eu mostrei aqui, né? Quanto maior o valor de B, mais fácil é passar desse limiar, concorda? Dizendo, se o B for igual a 10 milhões, praticamente qualquer coisa vai ativar o neurônio. Se o B for igual a menos 10 milhões, vai ser muito difícil um input ativar o neurônio. E aí as pessoas da época pensavam assim, então vamos botar um modelo que reflete um neurônio da pessoa. Então ele vai retornar 0 se não tiver ativado, ou vai retornar 1 se você quiser ativar aquele neurônio, né? E aí, se você... A representação esquemática, ela também tinha essa similaridade com um neurônio mesmo de uma pessoa, né? Porque aqui, olha, ela recebe seus inputs, associado a cada input eu tenho um peso, né? Porque quando eu for fazer W transposto X, eu vou pegar o W1 e vou combinar com a primeira entrada de X. Então, esse peso, ele está dizendo quanto que o XI deve influenciar, né, no input. Quanto maior o peso, maior é a influência do X1. E cada X1 desse daqui pode ser visto como um estímulo diferente que veio de um neurônio anterior. Então, aqui eu tenho um estímulo, outro estímulo, e assim sucessivamente. E os pesos vão dizer quais estímulos são mais importantes. Se esses pesos, os pesos que forem iguais a 0, por exemplo, anulam o estímulo. Os pesos que forem altamente positivos colaboram para a ativação do neurônio. E os pesos que forem altamente negativos colaboram para a inativação do neurônio. Então, o que acontece? Essa primeira parte, ela vai combinar o x1 com o w1, escrevendo x1 vezes w1. Aqui, x2 vezes w2. xn vezes wn.
Uma vez combinados, eu somo, né, essas ponderações e uso o meu vício para definir se o neurônio vai ativar ou não vai ativar. E aí passa pela função de ativação, que é essa função aqui, escada. Né? Então, até aqui, quando eu cheguei nessa combinação, né, nesse símbolo de sigma, é de somatório mesmo, porque eu estou somando isso, mais o viés. Então, estou pegando todos esses estímulos, vendo se eles passam de um limiar B, e aí eu passo pela função de ativação, que vai dizer se aquele neurônio vai ativar ou não. E aí a primeira função de ativação que era usada era essa função binária, que retornava o 0 ou 1. Então, o meu output y aqui, ele ficava sendo ou o valor 0 ou o valor 1, dependendo do grau de intensidade que estava sendo passado. Alguma dúvida, pessoal? Alguém ligou o áudio? Não? Tá, mas isso é muito abstrato, né? Eu mesmo não gosto muito dessa interpretação de neurônio, porque quando você fala isso, e a pessoa não conhece muito da área, ela acha que isso é suficiente para entender por que rede neural funciona. Ela fala, cada perceptron é um neurônio, e aí o neurônio é o que tem no nosso cérebro, então isso explica por que a gente consegue, por que o modelo de rede neural consegue perceber que o zero que você faz na tela é um zero mesmo, porque é um modelo que reflete o que acontece nos neurônios da pessoa e blá, 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 blá. Mas isso é abstração. Isso não é suficiente para a gente concluir que o modelo de rede neural deve funcionar bem. O que a gente precisa usar é o conceito matemático. É entender que se trata de hiperplanos e de como que as classificações são tomadas. Então, isso aqui é para um perceptron, no caso, o perceptron binário, tá? E aí, com o tempo, foram se usando outros perceptrons que não são os perceptrons binários, que têm funções de ativação diferentes. Então, uma função de ativação é a função sigmoide, essa aqui, que é bastante utilizada. Essa função sigmoide é uma versão suave dessa função de perceptron binário, de ativação binária, né? Em que aqui você tem graus diferentes de ativação, né? Então, se o valor for muito negativo do combinado, né, dos estímulos que o neurônio recebe, ele vai retornar valores baixos. Se for muito positivo, vai retornar valores mais altos de ativação, tá? Bom, e aí, essa ativação binária, ela é horrível, né? Assim, do ponto de vista de otimização. Porque ela não tem derivada em lugar nenhum, né? Essa aqui. Quer dizer, a derivada vai dar sempre zero. Então, se você for usar um método de gradiente da vida, você não vai conseguir aprender nunca. Porque você não tem como calcular, os gradientes vão zerar sempre ou não vão estar bem definidos. Então, é péssimo, né? Então, com o tempo, a gente passou-se a usar funções suaves, né, funções que, de certa forma, suavizassem essa noção de perceptron binário. Então, o que acontece, né? Os modelos de rede neural, eles têm vários perceptrons dentro. Então, esse aqui é um perceptron, esse é outro perceptron, esse é outro perceptron, esse é outro, esse é outro, esse é outro, esse é outro, e tipicamente eles estão organizados assim, ou em paralelo numa mesma camada, ou em camadas, uma em cima da outra, tá? E aí vem aquela ligação de pensar como se fosse um neurônio, né? Em que esse cara aqui é como se fosse um neurônio, ele recebe os estímulos e passa os estímulos adiante. Se o que sair na função de ativação for muito perto de zero, é como se aquele neurônio não tivesse ativado. Se for perto de 1, ele ativou bastante, e assim sucessivamente. E aí, sempre que você olhar para um modelo que a gente chama de multilayer perceptron, ou perceptron de múltiplas camadas, você deve pensar em vários perceptronzinhos alinhados ou colocados em forma sequencial. Quando você olha para um perceptron, você tem que ver com um zoom, tá? Dentro do perceptron. Porque esse perceptron aqui, ele tem várias componentes, né? Eu gosto de retratar ele assim, como dois lados. Esse é o lado do output e esse é o lado do input.
o lado do estímulo recebido, tá? E essa linha daqui é a função de ativação, que no caso, né, que a gente já vinha vendo, era a sigmoide ou aquela ativação binária. Tá? Então, o perceptron ele é formado por 3 partes: input, ativação e output. Se você fizer um raio-x, está escrito aqui, olha, output é essa parte, os inputs são combinados aqui, e essa linha do meio é a função de ativação, que vai te retornar depois os outputs. Ih, pessoal, faltam 5 minutos. Então, vou parar por aqui e na aula que vem eu explico melhor um pouco da notação, tá? Que esse slide tem uma notação bastante carregada, mas eu acho importante para a gente ver que esses modelos não são só bolinhas com riscos, eles representam uma função matemática, tá? Então, na próxima aula, a gente vai definir melhor que função é essa e vai interpretar de forma gráfica o que essa função faz no contexto de classificação, tá? Professor, Oi, pode falar. só uma dúvida que ficou. Nesse caso de múltiplas camadas, cada perceptron vai ter aquele conjunto de pesos? Isso, exato. Cada um vai ter o seu conjunto de pesos, né? Isso. Então, os pesos desse aqui são esses que estão em azul. São os pesos que estão entrando. Entendi. Eles são diferentes dos pesos desse cara daqui. São os pesos em verde, né? São esses que entram. Então, cada um olha de forma diferente para os inputs que vêm, tá? Cada um tem um hiperplano diferente que vai passar na hora de fazer a classificação. Entendi. Tudo bem? Obrigado. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, não é uma dúvida exatamente, mas é que essa parte eu acho que ficou meio corrida. O senhor vai dar uma passada nisso na próxima aula? Vou sim. Eu vou falar com mais calma na aula que vem. É porque tem muita anotação. Oi? Não, sim, é porque não só a coisa da anotação é que ficou curtinha esse último tempo, eu vou dar uma lida dos slides e na próxima aula a gente discute e eu tiro as dúvidas melhor. Obrigado. Beleza, sem problema. E aí, pessoal, recomendo vocês darem uma olhada no vídeo que eu coloquei aqui. Eu já tinha colocado antes, mas é legal dar uma olhada nesse aqui, olha. Mas o que é uma rede neural? Que ele vai mostrar, ele vai dar tipo uma introduçãozinha. Depois dá uma olhada. Esse aqui. Está na parte de vídeos e artigos extras, que fala sobre o que é uma rede neural. Ele vai fazer uma interpretação aqui inicial. É bem bacana. Ele vai mostrar tipo, o que são as camadas, como é que as camadas olham para os dígitos. Eu vou falar sobre isso com mais calma lá na frente. Mas ele mostra tipo, o que é cada componente lá dentro. Então, acho que é bem legal também. Se tiver um tempo, tá vendo? Ele fala como que é a formulação matemática, mas a gente vai ver isso com calma na aula que vem. Tá bom? Bom, pessoal, era isso. Agora eu vou liberar vocês para poderem almoçar, e eu também preciso almoçar. Então a gente se vê na semana que vem, beleza? Depois eu coloco a gravação lá no YouTube, onde vocês podem ver. Ok. Tchau. Obrigado, hein? Valeu. Tchau, Tchau, até semana que vem.